Oi, pessoalzinho do primeiro ano, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Agora, passado esse finalzinho de bimestre aí, né? Vamos concluindo as nossas aulas. Nós estamos ainda no caderno 2, tá? Tem muitos ainda alunos indo até a escola pegar seu material. Por isso que eu tô marcando o passo aqui, né? Mantendo um pouco de pausa aí, respondendo e-mails, corrigindo atividades já entregues. Mas o que a gente está se propondo é manter o aluno estudando, porque alguns estavam ficando bem sobrecarregados aí, tá bom? Então nós estamos lá no caderno 2 ainda, tá bom? Vamos concluindo. Nós estamos lá na página 31, ok? Nós vamos agora para o antepenúltimo tema do caderno 2, que é equilíbrio de forças. Esse segundo bimestre, por experiência, a gente já sabe que ele é bastante conteudista, então nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado aí com o conteúdo, porque eles mudam muito rápido de assunto, tá bom? Equilíbrio de forças. O equilíbrio estático e dinâmico. Primeiro nós vamos começar por essas duas palavras, tá bom? O que é equilíbrio estático? Bom, equilíbrio estático, essa palavra estático, ela é técnica para denotar, ou seja, para indicar que esse corpo está em repouso em relação a algum lugar. Então vamos imaginar que você tenha dois pilares, tá bom? Dois pilares apoiados no solo e você tenha uma travessa de concreto ou de madeira aqui. Tá? Nós temos isso em garagens, nós temos isso na casa. Nas casas são mais invisíveis, né? Estão atrás, em cima de paredes e a gente não percebe. Então, numa garagem, por exemplo, quando se faz a cobertura e se coloca os pilares, sejam na vertical ou inclinados, esse corpo aqui está em equilíbrio estático, porque ele está em repouso em relação a esses pilares, em relação ao solo, tá bom? Mas vamos imaginar que você tenha um avião, tá? Um avião aí viajando a 800 quilômetros por hora constantemente, ou seja, a velocidade é constante, tá? Ou seja, ela não muda. Então esse aqui é chamado de equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque a palavra dinâmico quer dizer que ele está com uma velocidade relativa ao solo, mas ela é constante, não varia, tá bom? E aqui é chamado de equilíbrio estático, porque ele está em repouso relativo ao solo aqui. Então, essas palavras são técnicas, mas só para diferenciar para você. Então, equilíbrio de forças é quando essas forças sobre o corpo, elas se anulam. Daqui a pouquinho eu vou dar um outro exemplo, você vai entender perfeitamente, porque você tem isso no dia a dia, tá? Virando a página 32, ele vai fazer uma breve explicação sobre essa questão do equilíbrio de forças aí, tá? Então, ele fala aí na página 32, ele te dá um site, se você quiser assistir, tá aí no seu caderno 2, né? Para você avaliar. Mas ele fala aqui, ó, sobre que a velocidade do objeto é nula ou quando um corpo está em velocidade constante, tá? É isso que eu acabei de explicar para você. Depois ele pede para você fazer uma experiência aí, que se você tiver em casa, tudo bem. Eu acho difícil vocês terem essas coisas em casa, porque não é comum hoje o aluno manipular esses equipamentos como rolha, mola e outras coisas por aí, tá bom? Então, isso seria uma experiência de laboratório que mostraria para você a questão do equilíbrio. Eu vou te dar o exemplo, tá? Para que você perceba
com o que é equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico ao mesmo tempo. Então vamos imaginar que você tem uma pessoa andando numa rua, tá? Esse exemplo dificilmente você vai encontrar na internet, tá? Isso aqui é produzido pela gente para que explicar para você dentro de sala de aula, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem uma pessoa que está carregando uma bolsa, tá? E caminhando por uma rua, caminhando e carregando uma bolsa. Então vamos imaginar o seguinte: será que a gente consegue identificar o equilíbrio estático aqui e o equilíbrio dinâmico? Vamos imaginar que essa pessoa aqui esteja com velocidade constante, tá? Vamos imaginar que ela esteja com uma velocidade constante aqui. Mas observa, ele está carregando a bolsa, tá? Então a bolsa, ela tem massa. E se ela tem massa, ela tem peso, ou seja, força-peso. Então, a força-peso, ela está direcionada para o centro da Terra. Mas observa, a pessoa está sustentando essa bolsa. Então, a força de sustentação é na vertical para cima. A gente chama isso aqui de tração. Ou seja, ele está com o braço dele tracionando a bolsa para cima. Observa que a bolsa, conforme ele caminha, não sai daquele nível em relação ao solo. Então eu posso dizer que a bolsa, tá? A bolsa está em equilíbrio estático, tá? Mas olha que interessante, a pessoa também está caminhando. E a pessoa está caminhando com velocidade constante. Então a pessoa aqui, ó, ela está em equilíbrio dinâmico. Então você pode observar que é uma questão de ponto de vista. Ou seja, depende para onde você olha nessa situação, você tem o equilíbrio estático na bolsa e você tem o equilíbrio dinâmico da pessoa andando com velocidade constante na rua. Então, sobre a bolsa, a velocidade da pessoa não interfere na sustentação da bolsa. Por isso que sobre a bolsa existe uma força nula. A mesma força-peso que puxa a bolsa para baixo é a força de sustentação do braço da pessoa. Como eles estão em sentidos contrários, você tem uma força nula aqui, uma força zero sustentando a bolsa. Então a bolsa está em equilíbrio estático. E a velocidade constante mantém a pessoa em equilíbrio dinâmico. Então essa situação aqui é uma das situações mais perfeitas para que você entenda o que é a palavra estático e o que é a palavra dinâmico na questão do equilíbrio, tá bom? Essas aulas são curtas, né? Eu vou logo na sequência, você vai ter uma outra aula do tema seguinte, para que você entenda como é que as máquinas, tá? As máquinas simples que a gente usa estão presentes no nosso dia a dia. Por isso que eu falei para você. Nesse caderno 2 eles mudam rapidamente de assunto, então são assuntos curtos, objetivos, mas muito importantes, tá? Lembre-se, terminou essa aula, tem uma outra aulinha aí postada junto com essa, e na sequência já tem outra, tá? Pra gente finalizar o caderno 2, tá bom, pessoalzinho do primeiro ano? Fiquem bem, até já!